E para fechar o ciclo de palestras RD Ideias sobre mobilidade, essa parceria do Repórter Diário com a USCS, coube a mais um anfitrião, o professor Arquimedes Pessoni, jornalista, mestre em comunicação e vice-presidente do Centro de Estudos de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina do ABC, fazer o papel ali meio que de advogado do diabo, se colocar no lugar do usuário e relatar alguns dos problemas de quem utiliza e daqueles que tentam, mas não conseguem utilizar o transporte coletivo na região, bem como também falar da situação daqueles que usam um transporte particular. Enfim, para dar o lado do gestor público, o lado da academia, com os números e as propostas que podem melhorar, e o dia a dia do usuário que enfrenta esses desafios no cotidiano. Acompanhe. Primeiro, assim, a gente sabe que desde 1960 a 2000, o governo fez uma opção, talvez errada, né? E ficou sócio e refém da indústria automobilística, né? Então, a partir daí, a gente não tem mais, ou se deixa em segundo plano, trem, né, depois metrô, né, e vamos investir nos carros, porque principalmente na nossa região, os carros geram emprego, né, geram imposto, IPI, ICMS, então a gente acabou ficando naquela conta que não fecha, né. Hoje você tem uma indústria que produz, que já estamos indo lá para o interior, inclusive a região de Sorocaba e tal, e que se eu mudar radicalmente de opção e jogar para o transporte público, que não existe, mas sim para ser criado, eu acabo criando um buraco na questão do emprego, porque vai produzir menos carro, logo eu não preciso de empregado, logo eu vou recolher menos imposto, né? E aí o que eu faço com esse pessoal que vai para a rua? Né? Então fica uma conta que não fecha, né? Então uma opção errada é que hoje a gente paga um preço de resolver um problema que não é nosso, mas passou a ser, né? Aí eu quero voltar um pouco no tempo, na década de 1970, o meu nono e eu devia ter uns 5 anos, dando a mão para ele, a gente estava olhando para a Via Anchieta. Eu nasci e fui criado próximo à Metodista ali, a Via Anchieta, e o meu nono olhava aquele monte de, né, aquelas avenidas grandes, né, que ele fala assim, Dio Bono, mas para que tanta rua se não tem carro? Aí eu fico imaginando meu nono, como ele era ruim de planejamento, né? Hoje, quando eu olho tudo entupido, eu falo, nono, é muito pouca rua para tanto carro, né? Então, olha o que mudou em 30 anos, e vocês comprovaram pelos números aqui, né? Aí vem a proposta, que eu acho super legal, que a gente vive de sonhos e vamos sonhar juntos, né? Trocar o transporte individual pelo coletivo. Pergunto eu, como fazê-lo sem um coletivo? Então, aí é uma grande crítica que eu faço, né, às vezes da própria mídia, que fica demonizando quem anda sozinho num carro. O ideal é transporte solidário, a carona, blá, 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 blá. Beleza, né? Só que por que eu não vou a determinados lugares de coletivo? Porque eles não existem. Ou se existem, eles não estão de acordo com a minha necessidade. Eu falo, como você pensa no seu próprio umbigo. Então vamos lá. Vamos falar do meu umbigo, então, né? Eu sou uma pessoa com uma lesão medular. Tenho 6 pinos na minha coluna e não posso ficar em pé por muito tempo. Aparentemente, vocês olham para mim e eu não tenho nada. Se eu for para um ônibus que tem espaço reservado para deficientes e sentar naquele lugar, eu vou arrumar briga, e já arrumei com muita gente. Porque o que esse mal cara está fazendo no meu banco, que deveria ser para velhinho ou para a pessoa que está pior que eu? Então, quer dizer, já tenho esse impedimento físico, né? Eu moro em Rua de Ramos e eu dou aula aqui na USCS. Né? Já dei aula em outros lugares e optei por não estar nesses lugares justamente porque eu não consigo chegar em tempo nem com carro e muito menos sem ele, tá? Para eu chegar de Rua de Ramos aqui, eu deveria tomar em pelo menos 2 conduções, né? Eu ultimamente tenho dado até carona para um aluno de jornalismo, que eu vejo o coitado, descobri que ele mora lá no bairro. Aí eu falei assim, como é que você faz para chegar aqui? De van? Ah, não, professor, eu desço a pé, pego o trem, aí eu vou ou para São Caetano ou para Santo André, de lá eu pego um ônibus até chegar aqui. Eu chego mais ou menos umas 11h20. Eu de carro, eu saio daqui 10 para as 11, 11h15, estourando, eu estou em casa. Falei, então vá comigo, né? Isso quando ele dá sorte, os alunos de não serem assaltados nesse trajeto até o de trem, que a coisa está muito feia aqui, né? Então, do ponto de vista de custo, tem um custo da passagem, que às vezes é menor do que o custo que eu gasto, né? É maior do que eu gastaria de carro. Então, assim, eu tenho impedimento físico, eu não tenho disponível o transporte público, e gastaria mais tempo e dinheiro. Então, opção, quer que eu mude? Me dê uma opção melhor. Não é dado, eu não mudo por enquanto. É visão muito individualista, sim, né? Mas infelizmente é o que eu tenho hoje para oferecer, né? A questão questionar um pouco a questão da rua como espaço público ou espaço privado. O que vocês querem optar? A rua é espaço público, beleza. Então me cobram para estacionar.
Você tem o azulzinho, que eu sei que é justamente para fazer a rotatividade, né? Em alguns lugares não existe tudo bem que às vezes tem a bitributação, né? Você paga para estacionar e vê o cara fala, tio, pode dar uma olhadinha, né? Então você tem que pagar 2 vezes. Mas aí, vamos supor que eu conheço gente que tem carro estacionado na porta de casa, achando que o carro é público, só que ele privatizou. Ele não tira o carro dali. As delegacias, que você vai na delegacia de Rude Ramos e consegue estacionar perto da delegacia. Não, só tem carro sinistrado ali, né, um sinistro, ocupando o espaço público, mas virou privado agora, se você fosse entender a delegacia com algo privado. Então, vamos resolver esse problema aí, né? Aliás, a última coisa, se eu deixar de ser professor, eu vou montar um estacionamento. É o que dá grana hoje, né? Eu tive outro dia numa banca, na Casper Libero, aí eu vou dizer que realmente o transporte público foi legal, porque eu fui no horário que não era o horário normal. Eu saí daqui 10 horas do Campus 2, andei 50 metros, peguei um trem, desci na Tamanduateí, dali eu bodei de metrô até Trianon, gastei R$3, 20 minutos. Tentei fazer outro dia, que eu não estava podendo dar por causa da doença, eu gastei 40 minutos e gastei R$36 de estacionamento por 2 horas. É um assalto, né? Então, assim, em alguns momentos vale a pena, mas às vezes não dá. Então, se ter estacionamento, eu vou montar um, vai ser ótimo, né? Uma outra coisa que eu acho que as pessoas... Aí você mostrou muito bem com o número, Leandro, da questão das pessoas valorizarem mais o próximo para reduzir os deslocamentos, né? Tudo que eu posso fazer hoje, eu faço em Rude Ramos. Eu compro ali, né? Eu procuro médicos que ficam ali, tudo faço a pé no bairro que eu posso para evitar esse problema e gerar, né? Era um pouco a ideia do Celso Daniel quando ele criou a questão dos bairros, né, descentralizados, né? Que eu acho que é importante a gente valorizar. Por conta disso, eu abri mão de um emprego que eu ganhava até que razoavelmente bem no Morumbi. Eu não consigo chegar a tempo, nem de carro e nem sem ele. Então, assim, já virou um problema no meu bolso também, né? Aí eu quero destacar também o lado bom da coisa, né? Não tem só coisas ruins, senão eu vou começar a ficar depressivo aqui, né? Vocês também, né? A questão do avanço da tecnologia, né? A partir do GPS, gente, vocês lembram do famoso guia que a gente abria, procurava uma rua, de ficar no X23, aí você chegava lá e continuava na rua e você não conseguia. Hoje, meu GPS é ótimo. Aí vocês têm vários aplicativos que me dizem, olha, essa rua aqui não dá cara, vai por outra, me dá opções. E eu posso até olhar o GPS, que ele fala assim, recalculando a rota. Eu viro e mexo, eu dou gato nele. Eu estou indo para um lado, eu estou ouvindo o Leandro Amaral na rádio, aí a função da rádio, a função do meio de comunicação, dizendo, olha, está entupido tal lugar. Eu quebro para outro, se eu não souber o caminho, aí o GPS me ajuda uma informação que o meio de comunicação está me dando. Então, isso foi um avanço qualitativo para a nossa área, e aí eu acho que realmente o meio de comunicação tem essa função, prestar serviço, né? Não resolver problemas. A gente está falando da questão do buraco, que você falou, eu acho que você não tinha essa obrigação de resolver o buraco. Resolveu, porque senão as pessoas não vão mobilizar quem está no poder para resolver. A imprensa não tem que resolver, tem que apontar. Tá? Questão dos APS, né? Tem o Easy Taxi, né? Agora você consegue pegar um Easy Taxi, né? O sem parar. A questão do sem parar, né? Mesmo você passar por ele sem parar, né? Repensar um pouco no papel da imprensa como prestadora de serviço, né? Acho que desde a questão da Rádio Eldorado, quando o Parada surgiu com aquela ideia do repórter, ouvinte repórter, que mudou de nome, né? Isso é muito legal. Você está antenado o tempo todo o que está acontecendo, né? Você liga na Globo, tem helicóptero, tem a Jovem Pan, tem helicóptero, a Bandeirantes tem helicóptero. Então é só de cima para dizer que você está ferrado de todo jeito, né? Mas a gente ainda, quem é da região e conhece um pouco, a gente tem possibilidades de, olha, não dá para ir pela Guido, eu vou cair para tal lugar. Desde que eu conheço, eu tenho GPS, né? Eu tive oportunidade nos 2 últimos anos, por conta da faculdade, eu tive em Recife, em Manaus, Rio de Janeiro e Fortaleza. Então eu estou vendo que os nossos problemas de trânsito, às vezes, não são tão feios quanto parece. A gente estava falando dos números, quando tem que comparar com realidades urbanas. O Rio de Janeiro é muito pior, por questão geográfica. Aí não dá para subir por cima do morro. Eu tenho que ir do lado da praia ou um pouquinho para cá. Ou eu vou dentro do mar ou para o morro. Não tem como. Então, assim, geograficamente, a questão de São Paulo é mais fácil, né? Você está ruim aqui, você vai por dentro, né? Com o GPS te ajudando ainda, bingo. Agora lá não dá, né? Não dá para comparar com outros locais, né? Mas, enfim, acho que a gente não está tão ruim num pedaço como poderia ser. Então, eu fico questionando um pouco, né, qual seria o papel da imprensa. O papel da imprensa seria apontar problemas, não resolvê-los, volto a frisar, quem tem que resolver são outras instâncias, né? Dizer, legal, gosto de tudo, esses números são muito legais, os eixos tal, muito legal, mas quando teremos o transporte? Só a partir daí a gente vai mudar. Não adianta falar, você até comentou aqui, dá para restringir. São Paulo tentou restringir lá, dia tal a gente não pode circular, final de placa.
Qual a solução? Compra um carrinho mais velho e enfia lá dentro. A gente aumentou o número dele. Então, assim, é o que acontece, não é? Tem que chegar. Mas como eu vou chegar se você não deixa eu chegar? Agora, uma ideia interessante que a gente podia começar a pensar coletivamente é a questão de horários móveis, gente. Nem tudo precisa funcionar das 8 às 17. Banco funciona das 10 às 4 e nem por isso a gente deixa de usar banco. Aliás, cada vez menos, eu faço pela internet, né? Então, será que não tem outros tipos de serviço públicos, privados, que poderiam pensar em outros horários? Não daria para a GM funcionar no horário alternativo, a Volks, esse pessoal que fica entupindo tudo quanto é canto, né? Pensar um pouco, talvez as próprias faculdades pensar em horários alternativos. Por que não, né? Então, poderia discutir um pouco isso. Serviço público, a prefeitura tem que trabalhar das 8 às 18? Né? Não vou começar. Acho que aí é uma coisa que não impacta em custo, impacta em rodízio e aproveitar melhor, né? Da meia-noite às 4 é mais vazio, não é? Tem só os caras da balada fazendo, né, barulho, né? Então é papel da imprensa mostrar inovações, como você fez. Você mostrou que Estocolmo. Acho que é legal mostrar ações de outros países, outros locais que a gente poderia adequar para a gente, né? Onde entra a questão do papel da universidade é justamente o que estamos fazendo nesse momento. Né? Estamos discutindo um problema existente, estamos propondo talvez possibilidades, ouvindo quem usa, quem estuda, quem teoriza, para tentar apontar trabalhos. Esse é o papel da faculdade, né? Fomentar a discussão, criar, buscar inovação, né? Enfim, para não me alongar mais, eu acho que pensar nisso daí mesmo. Diante do que temos, a curto prazo, como fazer? Assim, coisas que são a longo e médio prazo. Mas e agora? Talvez jogar a palavra para a plateia seria até melhor, porque eles vivem no dia a dia, né? E sem questão, assim, só para vocês não pensarem também que o problema é só trânsito. O problema do trânsito vai impactar em coisas como saúde, por exemplo, né? A nossa saúde está cada vez pior porque tem mais poluição, né? Tem mais estresse. Ela vai impactar também na questão da segurança, né? Mais atropelamento, mais assalto, porque o cara vai deixar de usar isso para usar. Então, vai aqui na Delamare para você ver, passa perto dele para você ver se não vai ser assaltado. Todo mundo sabe o que acontece, né? Então, pensar um pouco além do trânsito, pensar em outras áreas que vão ser impactadas a longo prazo, né? Mas, enfim, é o que eu tinha para falar para vocês. Obrigado, viu?